seria nosso encontro. Quero, então, ir para os documentos aí, os normativos. Uma metáfora que a gente está usando, uma referência para esse momento, quem está aqui, né, escutando pela primeira vez, a gente está trazendo muita referência da viagem, que a gente está chegando numa terra nova. É como se a gente tivesse mudado de cidade ou mudado de país, e de repente a gente se depara com um contexto onde a gente precisa saber onde é que ficam as coisas. Onde fica o hospital, onde fica a farmácia, ou se eu estou chegando numa terra que ainda não foi explorada, eu preciso, né, me orientar, onde é o sul, onde é o norte, onde eu encontro água, né? Então, nessa terra nova que estamos chegando, tem esses documentos normativos super importantes, que são os normativos de contexto. Um primeiro documento muito relevante é a gestão estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais e presenciais. Nesse documento, a gente tem ali já apontado frentes, desafios, qual é o setor dentro da Secretaria de Educação que vai estar responsável por lidar com cada um dos desafios e das frentes que foram expressas ali. Foi o primeiro documento, né, que foi apresentado para a comunidade, numa live com o assessor, né, o secretário executivo Davi, foi colocado para consulta pública, a partir das contribuições da consulta pública, o documento foi finalizado e devolvido à rede, né, como o seu documento estratégico para a gente atravessar esse momento, para a gente chegar nessa terra nova. Então, é muito relevante conhecer, entender o que está sendo pensado ali, até para a gente conseguir prestar uma boa informação para a comunidade, para a gente conseguir estar sintonizado com as coisas que estão acontecendo, e até para fazer encaminhamento, se eu estou com um desafio especial, saber a quem recorrer, para onde é que eu encaminho, né, a minha necessidade para que ela possa, né, ter algum tipo de desdobramento visando a superação desse desafio. A gente tem a portaria 120, que institui os comitês central, regional e local para a implantação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais, presenciais e não presenciais. Então, essa portaria já dá para a gente um cenário, né? Que a gente vai caminhar com essas estratégias daqui até a finalização desse ano letivo, e que talvez no meio desse percurso a gente possa voltar a ter encontros presenciais, a gente não sabe quando, mas tem ali um cenário. Essa portaria, eu tenho falado muito sobre ela nessa semana e batido nessa tecla da relevância dela para a orientação educacional, porque é um comitê que convoca a gente para instituir uma instância democrática para lidar com esse processo. Ou seja, é um grupo de pessoas, ele é representativo dos diversos segmentos e o orientador está lá representado, e a busca dessa galera, né, desse comitê local, é ser um grande guardião do processo. Então, todo mundo vai ter, né, suas atribuições da rotina, vai ter um foco de trabalho, mas vai ter um momento em que e é importante que tenha um calendário de reunião, né, onde o comitê vai ser chamado para se reunir. Assim, gente, está no dia do comitê, a hora que a gente para tudo, vamos ver o que está acontecendo. Como a gente está lidando com as estratégias, como a gente está lidando com o profissional. E aí, esse é um tema muito importante, a gente não pode vivenciar esse momento de grande mudança, né, que está acontecendo na nossa forma de fazer educação, pensando que a gente só precisa aprender tecnologia. Não é só essa a nossa questão, a gente precisa cuidar dos servidores, dos profissionais da educação, que estão vivendo uma situação de crise, de ansiedade, de medo de não dar certo, de querer muito que dê certo, mas ainda não saber como. Então, isso é um elemento estressor. E todas as pessoas que ficam muito tempo lidando com um fenômeno de crise, elas correm um risco de ter um adoecimento. Então, é importante que o comitê local ele vai pensar as estratégias que estão dando certo, os estudantes que estão engajados, mas também como é que a gente vai cuidar do nosso professor, como é que a gente vai cuidar do orientador, que tipo de apoio eu estou precisando. Então, é importante que, e assim, o que pode acontecer, né, com o noturno? Que o comitê pense unicamente o que está acontecendo no diurno, não ter nenhum representante do noturno. Então, super importante, eu tenho uma escola que tem um orientador no diurno e eu estou no noturno. Dialogar para o orientador do noturno também fazer parte desse comitê. Então, assim, na portaria, não está expresso que tem que ser todos os orientadores ou que tem que ter um processo de eleição para ver quem é que vai compor o comitê. Mas a ideia é que seja uma instância democrática. Então, dialoguem e tentem se incorporar, né, nesse espaço do comitê, a gente vê como muito relevante. Se por acaso as reuniões do comitê acontecerem no horário que de repente se choca com sua outra matrícula, né, com a sua outra ação no diurno, tentar dialogar com o seu representante nesse comitê, que vai ser o outro orientador. Então, super importante a gente estar articulado
e saber que nesse comitê a gente tem um lugar onde a gente possa endereçar nossas inquietações, os nossos desafios e também as nossas descobertas, que soluções a gente está percebendo que podem ser implementadas para toda a escola. Esse comitê, ele tem uma característica que é muito importante, porque ele é um reconhecimento, assim, ele é um documento que reconhece que não é possível estabelecer nesse momento uma política de educação centralizada, que a gente não tem como, em nível central, dar uma resposta única para todo o segmento, para todas as escolas, né, para todas as etapas e modalidades, e que por esse motivo é muito relevante que a gente tenha fóruns, né, de diálogo para conseguir refletir junto, analisar junto a realidade e tecer estratégias. A gente tem aí a circular 141, que é um outro mapa, uma bússola, enfim, uma outra ferramenta nessa terra nova que a gente está desbravando, né? A circular 41, ela traz o plano de ação de acolhimento, já tão sinalizado aí nesse início da nossa reunião, né? O plano de ação de acolhimento, ele é um documento que estabelece sete grandes estratégias que podem acontecer concomitantemente. Uma delas está sendo muito já observada por todo mundo, que é a importância de mapeamento. É importante eu saber quais dos meus estudantes, em qual segmento eu vou conseguir alcançar pela plataforma, quais que não, para quais eu vou mandar material impresso, para quais nem o material impresso vai funcionar, porque ele ainda não está alfabetizado, eu vou precisar usar um outro recurso, de repente um WhatsApp, onde eu posso gravar um áudio, enfim, qual é a estratégia que eu vou utilizar, né? Dentro desse plano de ação de acolhimento, uma das estratégias era a elaboração de um guia, que pudesse mostrar já um pouquinho qual é a direção do entendimento de acolhimento, que ações podem ser feitas, e aí o guia de acolhimento ele foi entregue, né, para a rede, junto com essa mesma circular. Saiu a circular e anexado a ela já estava o guia. Muitos orientadores já têm acesso a ela, quem não tiver acesso, a gente tem disponibilizado o guia, né? Quem não tiver o guia, assim, não tiver encontrado ainda, a gente tem ele no nosso Telegram, a Marina já falou, as meninas já colocaram aqui no chat, se alguém precisar, pergunta de novo que elas colocam, né? A gente tem a portaria 133, que fala do retorno ao trabalho e ao teletrabalho. Essa é uma portaria que para a gente gerou um certo ruído, porque a descrição que veio ali não contemplou totalmente as discussões que foram feitas para a portaria, anteriores à portaria ser lançada, né? E se chocam com outros normativos, inclusive a própria portaria 120, que está aí nesse mesmo contexto. Então, a gente solicitou uma retificação, né, dessa portaria, e está em tramitação, já passou pela SUDEB, já passou pela SUGEP, e agora está no gabinete. A gente teve uma mudança aí de secretário nesse nosso meio do caminho, então a gente está respirando fundo e acreditando que a gente consiga avançar nisso, mas temos mais esse elemento de incerteza, né, para lidar nesse momento. Mas temos outros documentos que nos amparam, então que a gente não fique, assim, não leia a portaria 133, ali no seu artigo 12, no que descreve, né, o papel da orientação educacional, entendendo que é só aquilo ali que a gente vai fazer, e até porque ali não está muito bem esclarecido, né, como é que seria a ação. Então, a gente está aí na construção de outros documentos, e para além dessa retificação, tem outros documentos que eu vou falar já já, que nos dão mais subsídios para orientar nossa ação. E tem a circular 151, que ela traz o planejamento curricular para esse semestre. É um planejamento curricular que né, na fala das meninas aqui da dia já apareceu um pouquinho, que foi o quê? Um grande esforço de pensar qual é o conteúdo e objetivo de aprendizagem durante as semanas aí, né, que vão ser expressos dentro dos conteúdos televisivos, mas também vão ser expressos dentro da plataforma pelas atividades que vão ser construídas pelos professores e devem estar expressos também no material impresso. Essa ação dessa circular, embora seja, né, um documento, um volume, né, de documento, ele tem como uma intencionalidade fazer com que as diferentes ofertas caminhem mais ou menos na mesma direção, tentando, né, diminuir o impacto de um abismo, né, mesmo de ampliar o abismo da injustiça social para o estudante que não tem acesso à tecnologia ou que não tem domínio e manejo da tecnologia para se inserir nas outras ofertas. E aí vamos pensar assim, mas a televisão, será que é um recurso tão difícil de ter acesso? A gente acredita que até é mais possível. Mas o que acontece? Dentro do nosso público da EJA, o horário da programação pode também, né, tá em conflito com outras programações que a família tenha interesse em assistir.
E aí já tem um elemento para a gente trabalhar enquanto orientador educacional, de falar da importância, de como organizar, de ver se para aquele estudante realmente vai ser possível, se não vai ser possível, né? Tem uma questão de recorte de gênero muito importante nessa questão, né, do uso da televisão, que tem a ver com a questão de que muitas vezes na EJA, né, são mulheres casadas, muitas vezes que vivem relacionamentos abusivos, e é uma situação, né, que a gente vivencia no noturno, que muitas vezes a gente faz alguns enfrentamentos. Tem a questão de também ter um público mais idoso, e que muitas vezes na questão geracional, do conflito geracional, a necessidade desse idoso não é tão respeitada. Então, estou aqui acenando, né, vários desafios que a gente encontra, por exemplo, tanto na oferta pela televisão, como na oferta pela plataforma virtual. Os meninos, né, e os jovens e adultos do médio regular e dos CIOs no noturno já não enfrentam tanto esse problema em relação à plataforma, à exceção daqueles, né, que por vulnerabilidade social não têm acesso a isso, mas a gente entende que eles já são mais nativos digitais até mesmo que nós, educadores. E aí o desafio se torna um pouco menor do que para, de repente, aquelas pessoas que estão lá no primeiro segmento da EJA. Então, só mapeando aqui alguns dos nossos desafios, ainda que olhando, né, os documentos normativos de contexto. Outros normativos de referência são esses que não são desse contexto, eles já estão na nossa casa, já são o que definem a nossa identidade, são, digamos, o que ancora, né, nossa forma de fazer educação desde o lugar da orientação educacional. Um documento super importante, o currículo da educação básica, tanto na compreensão do que está descrito ali, né, para a etapa e modalidade, mas essencialmente no que está escrito nos pressupostos do currículo, no que tange ao princípio da educação integral, ou seja, eu vou fazer uma ação educativa que não visa apenas um domínio, né, não é só o domínio cognitivo, não é só o raciocínio lógico-matemático, que é relevante na formação desse sujeito, ainda que ele já seja um adulto, da gente olhar a integralidade, como que eu posso fazer estímulos para aprendizagem e desenvolvimento em diferentes linguagens, com diferentes códigos, e os 3 eixos transversais do currículo: educação para os direitos humanos, educação para a diversidade, educação para a sustentabilidade. E aí vamos pensar, né, a gente vai estar nessa retomada buscando o quê? Garantir que o estudante venha estar conosco, venha estar para a escola, né, que ele se engaje no que está sendo oferecido, que ajude a gente a construir estratégias de comunicação para que ele continue no seu processo de aprendizagem. E nesse contexto, talvez, se eu quero me aproximar, eu possa levar conteúdos de bem-estar e qualidade de vida. Fazer estímulos no lugar da educação para a sustentabilidade, que vai fazer com que o estudante pense assim, nossa, fazer a atividade da escola, entrar em contato com o conteúdo que a escola está me oferecendo nesse momento, é mais do que apenas aprender um conteúdo, ele me traz um benefício imediato. Então, esse é um dos aspectos importantes da gente olhar nesse momento para esse público especialmente. A gente tem o regimento das escolas públicas do Distrito Federal. Dentro do regimento, a gente tem ali as nossas atribuições, e aí o regimento, né, com as suas atribuições, por exemplo, são muito maior do que o que está expresso lá na portaria 133. E aí onde as 2 portarias estão em conflito, e é um pouco da argumentação que a gente está utilizando na busca, né, pela retificação dela. A gente tem a nossa orientação pedagógica, que, né, expressa os nossos eixos de ação, tem lá uma parte específica, né, para falar a característica do trabalho na EJA, e nos CIOs e ensino médio também, e a portaria 3 de janeiro de 2020. É a portaria, né, que disciplina, anualmente tem uma portaria que disciplina o nosso plano de carreira, é uma portaria que ela é muito relevante, porque ela estabelece nossos tempos de coordenação pedagógica. Parte do que a gente tem aprendido, né, nesse momento de teletrabalho, é que às vezes a gente se perde dos horários, dos tempos, e a gente fica tão focado no que está fazendo, que as outras coisas da vida vão ficando, né, um pouco descuidadas ou atravessando o trabalho de uma forma adoecedora também. Então, é importante que nesse momento, essa semana, né, de planejamento, dentro do documento de gestão estratégica, a gente está na semana de planejamento, que você coloque lá na sua ação de planejamento a preparação do seu cronograma de trabalho. Que momento vai estar destinado para os seus encontros de área com a orientação educacional, qual vai ser o seu momento de coordenação individual, e qual vai ser o momento que você vai estar disponível para o estudante ou para a família,
ou para ação em rede, para, né, para ação institucional. Então, estabelecer sua organização de trabalho é muito importante, para que você não perca, né, e se funda com o trabalho de uma maneira que a sua organização e a sua capacidade de definir o que é possível fazer dentro do seu horário de trabalho, o que vai ser feito efetivamente. E aí, quando eu falei, né, já dessa questão de armar o cronograma, é sempre importante trazer aqui, né, reforçar os nossos eixos de ação. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um recorte da página 59 da nossa OP. Os eixos de ação que estão expressos começam ali, né, para cada ação, uma meta. Então, a gente tem a ação de implantação da orientação educacional, e veja que a primeira meta é o quê? Estruturação do espaço físico. O espaço físico foi retirado de nós nesse momento, né? Não temos acesso a ele. O que a gente precisa construir nesse momento? Nosso espaço virtual. E esse espaço virtual não tem a ver apenas com ter a sua sala lá dentro do Google Class, ou ter o seu tópico inserido em cada turma. Tem a ver também com você estabelecer quais são os canais de comunicação. E você também fazer estratégia de como que a comunidade escolar vai saber que você está disponível e para o que você está disponível. Isso tem a ver com a nossa meta de promoção da identidade da orientação educacional. E organizar instrumentos. Qual é o instrumento que eu vou usar? Em que lugar que eu vou trabalhar? Em que espaço da minha casa eu vou me organizar para fazer as coisas que eu preciso fazer? Que recursos eu preciso ter perto? Para que também, assim, eu estou num cômodo fazendo uma atividade, estou aqui pensando, construindo um folder. Aí eu tenho que sair para buscar o livro, no meio do caminho eu vou encontrar todas as demandas do lar, né? Então, a importância da gente ter um momento de terminar de chegar. Essa semana, gente, é a semana para a gente terminar de chegar no trabalho, né? Essa semana da gente fazer a implantação, pensar as estratégias de implantação, porque, na verdade, muito do que principalmente da parte de promoção da identidade, a gente vai fazer ao longo, né, desse tempo que a gente tem aí para frente, provavelmente, principalmente, né, nessas próximas 6 semanas que a gente tem pela frente. Esse foi um grande motivo também da gente, enquanto orientação educacional, optar por centrar a nossa conversa hoje, trazendo as normativas, relembrando, né, a estrutura do trabalho, para que isso auxilie você na sua organização para você terminar de chegar. A gente sabe que tem muitos outros conteúdos que vocês necessitam, muitas outras coisas que a gente precisa conversar, e aí a gente vai criar outros espaços, né, para conversar posteriormente. A gente tem o nosso eixo de ação institucional. A ação institucional, ela tem a ver com todo o campo de análise da realidade, planejamento coletivo e intervenção e acompanhamento das ações que a gente faz. Para quê? Para que a escola aprenda, para que a escola se desenvolva enquanto um organismo. Então, quando tem lá expresso a nossa participação lá na portaria 120, que institui o comitê local, dentro do comitê local é o lugar mais precioso que a gente vai ter para fazer a nossa ação institucional. Dentro da coordenação também com os nossos colegas, né, com os demais pares da escola, também é um lugar importante fazer ação institucional. A ação institucional tem a ver com a gente pensar o processo. A gente não tem na EJA, né, não tem muito o apoio da equipe de apoio à aprendizagem. No diurno, a gente tem falado muito sobre isso, de como que eles também podem ser parceiros nesse momento, nessa ação, nesse eixo de ação especialmente. Aí a gente tem ação junto aos professores, junto ao estudante, junto à família. A gente sempre coloca nesses eixos, está aí nas metas, né? Tem um caminho de ação, que é uma ação individualizada, uma ação educativa individualizada e ação educativa coletiva. Dentro do fluxo da ação individualizada, a gente sempre pensa assim, pode ter um encaminhamento, ou seja, pode alguém da comunidade perceber a demanda daquele indivíduo e solicitar que a orientação educacional faça um acompanhamento, busque essa pessoa para poder fazer uma interação e descobrir como que a escola pode estar mais perto e auxiliar a superar, de repente, algum desafio, mas também tem a possibilidade do próprio sujeito buscar a orientação educacional, porque a implantação foi bem feita, ele entende que esse profissional é um profissional de apoio e vai buscar ajuda quando precisa. Nesse sentido, nesse nosso momento de implantação, a gente precisa desenvolver estratégias para informar, né, ao professor, à família e ao estudante como que ele pode acessar você se ele precisar. Não é só a gente que vai à busca, né? A gente também vai fazer o aspecto de acolhimento de quem necessitar aí de um apoio. E aí, toda vez que a gente, no noturno, fala sobre o campo da família, muitas vezes parece assim, tá desconectado do noturno, não sabe o que acontece aqui. Mas a gente tem o fenômeno da juvenização, né, do noturno, então a gente precisa pensar
na família dos jovens e como dialogar, para a família também colaborar com esse processo. A gente tem o próprio fenômeno que vai ser a pessoa ter que estudar dentro de casa. E aí ter ações junto à família, de fazer um vídeo, mostre para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos, conversas importantes para ter a família, para você conseguir organizar seu momento de estudo. Então, assim, esses são alguns temas e algumas abordagens importantes nesse momento junto à família. Além de todos os conteúdos aí da questão de diversidade, de respeito de gênero, de conflitos geracionais, que sempre é um bom campo de trabalho com as famílias dos estudantes do noturno. E a ação em rede. Dentro da ação em rede, a gente tem ações que são de rede interna, ou seja, de como a gente vai dialogar, se coordenar para as coisas acontecerem, e tem ainda o fenômeno da rede de proteção social, que é a gente fazer articulação para chamar outros atores para auxiliar na garantia de direitos, né? E aí vamos pensar os diversos sujeitos. Eu estou vendo aqui no chat, como é que fica os jovens em liberdade assistida, como é que fica, né, os estudantes que estão em situação de rua. Hoje, pela manhã, a gente estava com a gerência de direitos humanos, né, falando um pouquinho sobre como que eles estão pensando a questão de acesso das pessoas em situação de rua, que é o mesmo desafio, né? Aliás, um desafio um pouco mais complexo, de acesso, de comunicação, o tema da evasão. E aí, gente, não sou eu que vou dar uma resposta de como vai ser. A grande pergunta é, nós vamos fazer exatamente as mesmas coisas que a gente já fazia na escola física, entre os muros da escola. Só que a gente, à medida que perdeu os muros da escola, a gente precisa descobrir uma forma de se comunicar, de acessar o estudante. E aí, de repente, você tem uma realidade, um público de estudante que você vai precisar acessar fazendo essa rede interna, que é perguntando para um outro estudante se está sabendo, se teve notícia daquele colega, às vezes mora perto, às vezes mesmo sendo em situação de rua, é aquela coisa assim, eu sei mais ou menos o lugar onde essa pessoa fica. Não é uma pessoa que vive na situação de rua, tem pessoas na situação de rua que vivem mais em uma determinada região, tem pessoas que vivem numa lógica mais nômade. Então, até isso é um elemento para ser refletido e pensar dentro da sua população, se é a população de rua que você está atendendo, né? Dentro dos estudantes em liberdade assistida, a liberdade assistida é uma medida socioeducativa onde o estudante ainda está inserido na família. Ele não está privado de liberdade, né? E nem em semi-liberdade. Então, ele pode ser inserido em todas as estratégias de igual forma como os demais estudantes que estão inseridos ali na escola. Só que o nosso grande desafio, volta a falar, como descobrir o acesso, como descobrir a forma de acessar esse estudante. Esse é o desafio do momento, é a gente fazer mapeamento, é tentar o canal de comunicação. Se não tem e-mail, não funcionar, vamos tentar por telefone. Ah, mas como que eu vou usar o telefone? Não tem um chip, não tem um telefone físico, né, para poder, pago pelo Estado para isso. Uma das possibilidades, não é a possibilidade que a maior parte dos colegas querem adotar, de ir fazer um plantão de atendimento na escola. Qual é esse plantão? Não significa atender o estudante presencialmente. Tem a ver com você, na sua organização de trabalhos, assim, olha, passou aqui 3 semanas, a gente tem essa semana agora de teste, e depois as 2 semanas, né, da quinzena, que começa a valer dia letivo. Se nesse momento essa pessoa o estudante não deu retorno nenhum, esse momento ele está numa situação de infrequência. Quais são as possibilidades? Se eu não posso ir à escola, eu vou fazer assim, ó, gestor, temos esses estudantes aqui que a gente não conseguiu contato. E aí o estudante, ou o gestor vai tentar fazer o contato com o estudante, alguém da secretaria, alguém que dentro do comitê local vai ser a pessoa estratégica para realizar essa ação. E aí pensar o seguinte, a gente quando está falando da questão de ir para a escola, não tem a ver com a gente fazer aglomeração. A suspensão das aulas é para evitar o quê? O contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Gestor está indo para a escola, secretário escolar está indo para a escola. Estou dizendo que todo orientador tem que ir lá uma vez por semana? Não estou dizendo isso. Estou falando o seguinte, se de todas as maneiras de você fazer contato, por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, pela plataforma, se nenhuma dessas ações deu certo, e você não quer usar o seu telefone, eu acho que você não tem que querer usar, uma possibilidade é fazer a ação por telefone na escola. Se dentro do comitê local você estabelece, olha, não é possível isso para mim, eu não tenho condições,
E aí, quais são as condições que a gente já mapeou, inclusive? A gente tem mães solo, que está ela com suas crianças, com quem ela vai deixar a criança para ir para a escola, fazer esse atendimento. Para esse servidor, isso não é possível, não é viável. Logo, o comitê local vai ter que pensar uma estratégia, um protocolo de qual vai ser a ação de busca por telefone, já que o orientador, ele não vai poder fazer esse contato. E aí, uma estratégia que é assim, o gestor ou a pessoa que ficar definida de fazer essa ação vai fazer a ligação. Nessa ligação, ela vai buscar um outro meio de contato com o estudante. Se o estudante tem um Instagram, que a gente poderia, de repente, fazer um Instagram da orientação educacional e você vai conversar com ele por direct. Esse estudante, ele tem Telegram e a gente pode estabelecer um canal, uma comunicação ali pelo Telegram. Ou por e-mail, ou seja, de alguma forma fazer um contato, assim, olha, você pode entrar em contato com a orientação educacional por esse e-mail. Ou a orientação educacional está te convidando para uma conversa por conferência e mandar o link do dia link da sala de reunião, do horário, e nesse horário você fazer o atendimento. Mas aí, todas as ideias que eu estou dando é para um tipo de estudante específico. Só quem vai saber qual é a realidade do seu estudante e a melhor forma de acessar ele dentro das suas possibilidades é você, no conjunto da reflexão ali na comunidade. Então, estou dando aqui possibilidades, tá? Só para a gente poder pensar junto e extrapolar também, né? E aí, algumas contextualizações pedagógicas da nossa ação junto ao professor e junto ao estudante e junto da gente mesmo, né? A gente está num momento de transição. Quando a gente está falando, a gente precisa fazer acolhimento, a gente está num momento de adaptação, é a gente reconhecer que a gente está numa fase de transição, uma transição de paradigma. Não é só uma transição específica de, antes eu entrava em sala de aula e entregava meu conteúdo, agora eu entro na plataforma e entrego meu conteúdo. Não é uma transição tão simples. A transição que a gente está fazendo é da coisa assim, a gente tinha uma estrutura de trabalho onde a gente tinha certezas, a gente tinha uma ideia de controle, a gente tinha uma percepção de que a gente poderia fazer ações focadas em desempenho, em previsibilidade de que o meu estudante deve alcançar até tal período, e muito centrado no conhecimento a ser adquirido. E muito desse mundo quadradinho aí que a gente estava inserido, dessa lógica, desse paradigma, ele, na verdade, já estava muito em desuso, já estava muito além, ou melhor, aquém do que a realidade nesse momento necessita, mas a gente ainda não tinha feito a nossa transição de mudança, né? Alguns sim, outros não, né? Não dá para generalizar. Nesse momento, todos nós fomos jogados para o mundo de incerteza e mudança. A gente precisa entender que, em vez de ficar querendo controlar tudo, a gente pode, né, fazer uma ação muito mais centrada num fluxo de, vou testar esse recurso não der certo, deixar aí, para deixar vir outra coisa, eu preciso desapegar, essa estratégia não está dando certo, preciso desapegar dela, e voltar a pensar qual é o meu maior objetivo, contactar o estudante. Se contactar o estudante nesse espaço não está dando certo, por essa estratégia não está dando certo, como que eu vou pensar outra? Eu não tiro o foco do meu objetivo, mas eu vou mudando, diversificando linguagens e recursos. Muito na lógica de adaptação e presença, da gente estar no aqui e agora. Muitas das discussões que a gente já acompanhou, assim, e que é uma coisa possível na lógica, né, do estudante. Já perdi esse ano, já perdi esse semestre, já vivi até aqui, já vivi até agora sem ter um diploma, não vai ser agora que eu vou me estressar com isso, esse negócio está muito difícil, vou deixar para lá. E aí, nisso, a gente rompe o vínculo, né, com o estudante. Então, é muito a entender assim, olha, não é o momento da gente pensar em reprovação, em sucesso escolar, né? A gente tem que pensar o seguinte, em relação ensino-aprendizagem, em vínculo afetivo e construção de sentido da escola na vida daquele estudante e também na vida daquele educador. E aí, gente, quando eu estou falando de aprendizagem, desenvolvimento e foco nos sujeitos, eu estou incluindo também a gente. Uma das estratégias é ir até a escola fazer a ligação. Mas se eu sou grupo de risco, se dentro da minha organização da minha vida não é possível isso, eu vou usar outro recurso. Eu não vou além do meu limite, porque a gente não tem como oferecer aquilo que a gente não tem. Então, a gente precisa de ter bem-estar, a gente precisa de ter a capacidade de encontrar dentro de nós, né, nossos recursos criativos para a gente inovar na nossa ação.
E aqui eu estou falando o quê? Possibilidades. Se o que eu estou falando não é possível para você, então significa que a gente precisa soltar, deixa aí essa ideia para deixar vir outra. Vamos construir uma outra relação, uma outra lógica de conexão, para a gente poder construir o que é possível para alcançar o estudante. Às vezes, assim, gente, vamos fazer, sei lá, uma campanha no rádio, vamos fazer um carro de som na rua do estudante que a gente está achando que está perdido. Vou colocar uma faixa na porta da escola. Não sei qual é o recurso. Vou fazer uma campanha na comunidade. Vou fazer uma forma de deixar, sei lá, panfletos nas padarias ao redor da escola. É usar a criatividade para a gente conseguir respeitar o nosso limite, buscar alcançar o estudante, ou seja, nem romper a nossa estrutura, nem romper o vínculo com ele. Esse é o desafio. E a gente não ficar preso em uma única ideia. Vamos criando e pensando outras, né? Muito do que eu estou colocando para vocês está ancorado nessa ideia de que a gente está num voo do trapezista. Esse voo do trapezista ele tem uma dimensão de crise. Essa nossa transição tem essa dimensão de crise, de extremo. Pensa um trapezista que se lança em direção ao outro trapézio, e se ele não alcançar outro trapézio? E se ele cair desse voo no meio do caminho? Por mais que ele queira ir, tenha botado todo o impulso dele para ir em direção à novidade, pode acontecer de não ter sido suficiente. Mas, quando o trapezista ele se lança para ir nessa direção, ele tem uma intenção que dá garra, que dá entusiasmo, que faz ele querer ir naquela direção de algo novo. Ou seja, aquela realidade que ele está se projetando é uma realidade desejada. Muitos de nós foi colocado, ou todos nós, né, fomos colocados nesse pleno voo sem desejar. Muitas vezes na vida a gente escolhe fazer o voo do trapezista. Mas dessa vez, a vida lançou a gente do trapézio em rumo a uma outra direção que a gente nem sabe muito bem onde é que está essa direção. Agora que a gente está começando a perceber, né, para onde a gente está tendo que ir. E aí, para esse voo, quem você quer para esse seu voo? Que impulsos você vai colocar? Que estímulos você vai colocar para, de fato, ter mais força para ir nessa direção? Isso passa por um domínio de autoconhecimento, de autopercepção, de espaço de diálogo, de escuta, de empatia, para que a gente vá com menos peso. Se eu vou com medo, com ansiedade, com resistência, com raiva, com revolta, fica mais difícil eu fazer essa transição. Esse voo, para mim, se torna um voo mais longo, mais pesado. E fica ainda mais complicado se nesse voo eu não tenho, né, para eu fazer esse voo trapezista, eu não coloco a minha rede de proteção embaixo. Por quê? Por mais que a gente tenha criatividade, espírito cooperativo, vamos junto, fé, esperança, persistência, ainda assim, isso pode não ser suficiente para achar a solução que eu preciso para aquela minha comunidade. Ou eu posso ter usado todos os meus recursos que eu consegui identificar naquele momento, e ainda assim, essa estratégia deu errado. E aí eu preciso de ter ali uma rede de amparo, para a gente conseguir analisar junto, ver o que foi dessa experiência que pode ser modificada, se é um ajuste, ou se é deixar aí a ideia inteira e começar de novo, né, do zero do papel. Então, essa coisa de a gente poder ter espaços dialógicos entre nós, orientadores educacionais, dentro da escola, é muito relevante. A gente tem um espaço de diálogo, inclusive, com o próprio estudante, para que ele possa trazer também elementos e recursos para a gente construir junto essa travessia. É uma transição que é para todo mundo, não é só para uma pessoa, não é só para uma das partes, né, no processo pedagógico. Não é só a escola que tem que se reinventar, o estudante também precisa se reinventar. Mas para isso a gente precisa encantar ele para querer estar com a gente, né? Então tem muito do que a gente precisa fazer nessa transição. Qual é o papel da orientação educacional nesse momento? E aí a gente entende que o nosso papel nesse momento tem a ver com apoiar a pessoa na sua percepção e vivência dessa transição. Onde ela está, em que lugar ela está? Ela está na resistência, ela está no medo, ela está na alegria, ela está no desejo? Onde é que está essa pessoa? A Leda, eu estava conversando com a Leda, né, preparando esse nosso encontro, e ela me trouxe um relato que eu achei tão bonito, que um dos gestores, né, da EJA, fazer o contato, né, com os estudantes, buscando inserir eles na plataforma e tudo, e aí ligou para um senhorzinho, né, da escola. E quando o senhor foi, né, atendeu o telefone, escutou a voz do gestor, assim, nossa, vocês ainda lembram que eu existo? Olha que lugar afetivo, né? Onde que essa pessoa estava? Ela já estava se sentindo ali, ó, abandonada, perdida. Não, isso aqui eu não preciso nem mais olhar. Então, assim, ela nem tinha começado, talvez, a transição. E ela foi começar a transição quando? Quando ela recebeu esse contato. Opa, a escola lembra de mim. A escola me quer lá.
E aí ela lembra o sentido da escola. Esse talvez seja o nosso papel junto ao estudante. E também o nosso papel junto aos demais educadores e até a gente entre a gente mesmo. A gente lembrar qual é a nossa missão, qual é a função social que a gente exerce, qual é o lugar na vida de um adulto que está ali, né, na sua persistência, buscando ainda fazer o caminho da escolarização, que nível de força que ele tem, que recursos que ele já tem para estar fazendo isso, e como que a gente lembra ele que ele quer muito, que ele quis isso em algum momento, e que a gente pode construir junto outras estratégias para a gente não se perder, até a gente poder voltar a estar dentro de sala de aula, como a gente fazia antigamente, né? Nunca mais eu acho que vai ser como antigamente exatamente, né? Mas no mesmo cenário que a gente estava habituado. Isso tem a ver com apoiar a travessia, apoiar essa pessoa que está vivendo essa crise, e crise tem muito a ver com a gente perder os referenciais do lugar que a gente já transitava, não está tão disponível para a gente, da forma como a gente costumava habitar, né? Criar condições de fortalecimento, e sempre, gente, a grande orientação, né, nossa grande bússola, norte da nossa ação de transição, é buscar estratégias para que a pessoa consiga fazer essa mudança de realidade e fazer isso como uma travessia, efetivamente, como um voo, efetivamente, e não como uma ruptura, tipo assim, eu estou transitando de uma época onde eu estudava para uma época que eu não vou mais estudar, cansei disso aqui, não vou brincar essa brincadeira. Então, esse é um pouco um grande desafio, né? Mari, queria que você me desse uma posição em relação ao horário. Estou vendo que já está quase, acho que é quase 8h30. Se eu sigo, onde eu vou? Então, 8h30 já, a gente tem algumas questões aí no chat, acho que você já respondeu algumas delas. Dá tempo de Muita gente... apresentar, dá tempo de apresentar as frentes e finalizar, ou eu paro por aqui? Eu acho que a gente pode perguntar para o nosso grupo. Galera que acha que a gente deve seguir em frente, dá um joinha. Ou vamos entrar para um momento de debates, De diálogo. de diálogo. Continua. Vou continuar. Estou vendo umas mãozinhas aí. Acho que a gente segue mais um pouco. Tá, joia. É coisa rápida, eu vou só pontuar essas frentes, dar um nomezinho para elas rapidinho, e a gente segue para a abertura de trocas aí. Dentro das nossas frentes, a gente está colocando acolhimento, autonomia de estudo e aprendizagem emocional. Nesse primeiro momento, qual é a primeira bandeira? Acolhimento. Acolher o que há, acolher, e não é só dar boas-vindas, né? Acolher tudo o que está acontecendo nesse cenário, todos os nossos desafios, todas as nossas possibilidades, também todas as nossas limitações. A gente precisa ir inteiro. Não dá para a gente ficar abandonado pela metade do caminho, né? Não dá para a gente adoecer em função do trabalho, e isso é uma coisa muito importante para a gente olhar. Para além do acolhimento, entra uma tarefa de aprendizagem e desenvolvimento, que é como que a pessoa vai se ambientar nesse momento de estudo. Quais as rotinas, quais são os hábitos, quais são as estratégias. Então, é uma outra ação muito importante da orientação educacional. Ela não precisa ser feita só pelo orientador. Vocês podem usar muito essa frente de trabalho em diálogo com o professor, auxiliando o professor. Professor, como a gente constrói uma estratégia, né, de aprendizagem e desenvolvimento que não vai gerar excesso de exercício, excesso de atividades, porque o excesso também é difícil de acomodar nesse momento, nessa rotina. E a aprendizagem emocional, ela tem esse campo que ela atravessa o acolhimento, ela atravessa a autonomia de estudos, que tem a ver com a gente ter resiliência e agilidade emocional, conseguir compreender o que está acontecendo agora, ter empatia para lidar com as dificuldades. E aí, gente, quantos dos nossos colegas nesse momento estão precisando de apoio para fazer o seu percurso de aprendizagem e desenvolvimento emocional? De conseguir entender, estou com raiva de quê? Porque, assim, a gente tem um lugar de medo, de raiva, que é natural nesse contexto, é uma resposta emocional super natural para o que a gente está vivendo. Eu não queria estar vivendo isso, eu não queria que fosse assim, estão mexendo na minha zona de conforto, é natural que eu esteja com raiva. Eu não tenho recurso para fazer isso, eu não aprendi, não me ensinaram, não me deram equipamento. Ou seja, tem uma ideia de injustiça que gera raiva, e isso é super natural. E aí, como que eu consigo reconhecer a raiva, que é uma emoção, e eu ter agilidade emocional, ou seja, eu responder com habilidade, cuidando do meu campo, né,
de emoção sem me perder do que eu preciso fazer. E aí, nesse ponto da aprendizagem emocional, é sempre bom fazer um alerta, né? Porque o campo emocional, muitas vezes, ele está associado ao espaço terapêutico. E a linha ali é muito fina, né? Em como eu estimulo uma aprendizagem e como eu estou ali sentado fazendo terapia. E até a gente não tem nem formação para isso, nem tem que fazer isso, enfim, não é o nosso lugar. Mas dentro da aprendizagem emocional tem a ver com levar recursos para a pessoa se perceber, se autoconhecer. Tem a ver aí com uma das competências gerais, né, da BNCC. Tem a ver aí com a competência número 8, de autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e se apreciar da forma como você é. Também tem muito a ver com o eixo 9, de empatia e cooperação. Como eu posso exercitar diálogo, resolução de conflitos de forma cooperativa. Então, assim, trago também aqui as competências gerais como um elemento para fazer boas conversas, né? De ação institucional e assessoria pedagógica junto ao professor. Como que a gente faz atividades, seja por meio de texto, de vídeos, de áudios, que provoquem, né, que gerem estímulos para o estudante desenvolver essas competências. Na verdade, o grande objetivo da escola é desenvolver essas competências, não é depositar conteúdo na cabeça do estudante. Então, aí fica, né, uma referência aí para a gente poder desenvolver nossa ação. Dentro do eixo de acolhimento, e aqui eu já vou meio que indo para a finalização mesmo da minha fala, a gente traz dois elementos no acolhimento que são muito importantes. Na verdade, três. Dois que são os elementos que estruturam nossa ideia de acolhimento, que é uma ação pedagógica que promove desenvolvimento e fortalecimento do sentimento, né, de pertencimento daquele estudante, daquele professor, à sua experiência, né, na educação, e promove engajamento com o processo educativo que está sendo posto agora para a gente, com os desafios todos que estão sendo postos. Então, um grande aspecto do acolhimento é como que eu escuto, empaticamente, envolvo todo mundo e busco gerar pertencimento e engajamento. E aí, o terceiro elemento que é importante nessa nossa narrativa é entender que acolhimento não é a mesma coisa que boas-vindas. Boas-vindas é importante, dar um oi, fazer né, uma atividade calorosa é importante. Mas o que a gente precisa nesse momento tem muito mais a ver com um colo, né, com abraçar a realidade do que está acontecendo e a gente ir caminhando junto, descobrir um jeito da gente caminhar junto, né? Dentro dos objetivos do acolhimento, a gente quer destacar para vocês que é o do protagonismo. Por quê? Nesse momento, trazer para junto da gente, das nossas estratégias, os estudantes que já estão engajados, já estão se sentindo pertencentes, que têm mais facilidade, né, de dialogar, que já estão inseridos dentro de grupo, dentro do ensino médio, às vezes já tem um estudante, né, que tem aquele perfil, seja como representante de turma, em todas as turmas, na verdade, eu acho que essa é uma estratégia muito positiva. Trazer o representante de turma para que ele também vá, né, buscar os outros colegas, que ele faça essa busca, esse estímulo para que os colegas venham também encampar as experiências educativas desse momento. As etapas aí, né, desse acolhimento, eles vão desde a preparação, que é isso aqui que a gente está fazendo aqui nesse momento, passando pela escuta ativa, mapeamento da realidade, definição das estratégias locais de acolhimento, que tem a ver com participar lá do comitê local e ver o que essa escola vai fazer. É uma ação coletiva, não é uma ação individualizada do orientador educacional. Realizar as estratégias em si que a gente planejou e monitorar. A gente precisa fazer um monitoramento para a gente poder avaliar o que está dando certo, o que não está dando certo, se surgiu um novo desafio que a gente ainda não tinha mapeado, que agora a gente precisa se debruçar sobre ele. E aí todo esse movimento de acolhimento, de entendimento, de transição, tem a ver com essa perspectiva de travessia, e eu trago como inspiração, né, para esse momento, para a forma da gente transitar, essa frase inspiradora do Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, que a gente não se perca nessa travessia de nós mesmos, da nossa essência como educador, do que fez a gente escolher se engajar nessa profissão, nesse ofício, e que a gente não se perca enquanto escola, na nossa missão social, né? No que a gente veio para contribuir.
E aqui eu finalizo, né, essa parte mais de explanação e fico disponível para a gente interagir e dialogar sobre ideias que surgiram, coisas que vocês já estão fazendo, dúvidas que existam. Então, vamos junto aí. Marina está brigando com o microfone, não sabe se abre, se fecha e tal. Vou dar um recadinho nesse momento também, abrir para vocês o espaço de avaliação do encontro. Então, clica aí nesse ícone que está no chat, www.mente.com. Tem como você abrir numa aba paralela no seu navegador, ou até abrir um app aí, né, de busca no seu celular. Você entra no Mente e digita esse código, 511350. É uma pergunta rapidinha, você responde, a gente vai finalizar o encontro com o resultado dessa avaliação. Quem quiser falar, fazer perguntas, também pode se inscrever no chat e a gente vai organizando, né, os tempos de conversa. Obrigada, Michele, pela sua fala. De fato, estava aqui brigando com o meu microfone para variar. Ele hoje está daqueles dias bem teimoso. Eu e ele, a gente tem se engalfinhado. Inclusive, queria já pedir desculpa no chat, tá com um monte de palavra errada no que eu escrevi, porque foi outra coisa que eu tive muita dificuldade. Cada coisa que eu fui escrever era bolinha rodando. Bolinha, eu olho para essa bolinha, já me dá calafrio. Eu tô com morte dessa porcaria dessa bolinha. Mas, enfim, queria trazer, assim, né, percebi no chat muita gente com angústias, com inquietações, com inseguranças, né, eu acho que é um momento que, de fato, gera tudo isso, e entendo que nessa, né, especialmente quando a gente pensa na EJA, primeiro segmento, né, para quem atua nessa modalidade, realmente é um momento muito difícil, muito desafiador, né, que vai demandar de criatividade, né, hoje a gente teve a participação do pessoal das artes no nosso encontro da manhã, e elas trouxeram essa palavra que para mim foi uma das minhas inspirações, assim, né, e queria trazer outras inspirações para vocês, para a gente começar a ver a luz no fundo do túnel, cada vez mais clara, cada vez maior, assim, né, porque nesse momento parece às vezes que ela está tão longe, tão apagadinha, né, mas ela existe, e aí para torná-la um pouquinho mais clara, mais visível, eu tenho algumas contribuições para trazer. A primeira delas é que a gente está falando aí das grandes possibilidades de evasão, mas a gente, como a Michele disse, né, tudo é luz e sombra, e a gente tem, eu tenho percebido, já ouvi de mais de uma família que eu acompanho, que não estudava mais há muito tempo e que nesse momento em que está em isolamento em casa, enfim, está pensando em retornar aos estudos, né? A família tem incentivado mais, aproveita, você não está aí, né, agoniada com o tempo que está sobrando, aproveita esse momento para retomar os estudos. Eu ouvi isso de mais de uma família e algumas pessoas, de fato, pensando nisso, em retornar. Então, ao mesmo tempo que a gente vai perder, talvez, muita gente, talvez, quem sabe, a gente não tenha também muita gente chegando, né? Acho que talvez não seja uma coisa que vocês estejam esperando muito e quem sabe possam se surpreender com isso, né? Espero que algumas dessas famílias com quem eu tive contato cheguem aí até vocês e sirvam de uma inspiraçãozinha a mais. A outra coisa que eu quero dizer é que a gente teve ontem no encontro com o ensino médio. O ensino médio, ele retornou antes das outras etapas e modalidades, ele teve um início, enfim, acho que a fase de teste aconteceu com o ensino médio, por todas as facilidades, na verdade, que essa etapa traz, e também pela necessidade, né, do ingresso ao nível superior.
E as colegas, então, que estavam ontem, trouxeram contribuições que, para mim, foram muito valiosas, assim, né, no sentido me deu esperança, assim, né, várias delas trouxeram falas e relatos, olha, eu estou trabalhando aí nos últimos 2 meses e, gente, funciona, a gente acha que não vai funcionar, acha que vai ser difícil, acha que vai ter 1 milhão de coisas e, de repente, assim, né, quando a gente vê, a gente está fazendo o mesmo que a gente sempre fez, né? E aí, então, quero trazer um pouco disso, que na EJA é sempre desafiador, né? E o desafio da evasão, ele sempre existiu na EJA, né? E agora ele vai existir apenas com uma roupagem diferente, né? E que o que você já fazia de tentar estimular os seus estudantes, de tentar pescar cada um deles, eu digo isso porque lá na minha experiência em Sobradinho dos Melos foram 3 ou 4 anos de projeto, e durante os 4 anos era assim, laçando um a um, sempre na estratégia de nenhum a menos, e aí não vinha, eu conversava com o filho, conversava com o irmão, e diz para não desistir, não diz para ele voltar, né? Aí a pessoa voltava, sumia de novo, daqui a pouco voltava de novo, né? A gente tinha sempre essas indas e vindas, né? Num projeto de educação de jovens e adultos em zona rural, com 1000 dificuldades, mas que, enfim, colhi frutos muito gostosos, muito doces. E a outra coisa é que cada um vai achar a sua estratégia, né? Então, esse para mim foi um aprendizado que ficou muito grande da nossa reunião ontem com o ensino médio. Então, uma das colegas falou, olha, para mim funcionou super bem o WhatsApp Business. Eu, Marina, particularmente, nunca nem tinha ouvido falar nesse WhatsApp Business, essa colega trouxe essa contribuição, olha, eu consegui esse WhatsApp Business, e aí, então, a pessoa não tem contato com o meu pessoal, com o meu WhatsApp pessoal, só com essa conta que ela é executiva, né, empresarial, e aí ficou uma conta exclusiva para a escola. E aí, então, eu tenho contato com os pais, com as famílias, com os estudantes, por meio dessa conta e tal. Outra pessoa já disse, bom, para mim isso não funcionou, mas o que funcionou foi o contato por e-mail, tenho tido contato com várias famílias por e-mail e tal, enfim, e cada uma foi trazendo o seu relato de experiência, e aí a gente sabe que as realidades são muito diversas, né, assim, ao mesmo tempo que a gente tem gente aqui do primeiro segmento da EJA, a gente também tem do terceiro segmento da EJA, do médio regular, e nesses outros dos CIOs, como a Michelle falou, não sei se talvez a gente tenha alguém do profissionalizante, mas nesses outros ambientes, talvez vocês tenham até mais facilidades do que antes em estar em contato com o seu estudante, em conseguir que ele, enfim, caminhe de outras formas, né? A educação híbrida, ela é uma atualidade que vem batendo a porta da educação de uma forma geral, né? No profissionalizante, ela já é uma realidade, enfim, né, e a gente vai aprendendo aí um pouco, e quem sabe, né, assim, às vezes a gente fica meio desesperançoso, mas eu acho que isso é o que a gente não pode perder, a esperança, né, e aí, bom, já falei demais, já falamos todas demais, eu queria trazer um pouco das contribuições aí que eu fui levantando ao longo dessa conversa no chat. Mari, eu posso fazer um convite para uma pessoa falar antes de você trazer? É que eu tô vendo, Claro! a Núbia fez um post aqui sobre como que ela está trabalhando, o que que ela está fazendo. Núbia, você se sente à vontade de abrir o microfone, contar um pouquinho, porque existe um aprendizado muito grande entre pares, né? Entre quando alguém já descobriu, de repente, um norte. A Patrícia também falou aqui, será que existe a possibilidade de entrega de kit de lanche quando o estudante for retirar o material, né, na escola? E aí outra colega disse, nossa, que ideia boa. E é sempre uma possibilidade, né, a gente fazer uma ação. Opa, tá dando microfone. Eu acho que é porque você está... Ok? Tá me Sim. ouvindo? Tá? Olá, gente, boa noite a todos. Só fiz uma observação mesmo a título de contribuição.
Eu trabalho no SEM 404 de Santa Maria, atendo o vespertino e o noturno. Vespertino, ambos, ensino médio, EJA no noturno. Então, eu disse que comecei uns dias antes o trabalho com os alunos, porque eu atendo alguns alunos que são vítimas de violência doméstica e outros com problemas psicoemocionais, que já faz um acompanhamento que eu encaminhei para psicólogos, e outros que a gente está aguardando, né, aí por parte do. Deu uma travada, né, na Deu Nubia uma aí na travada, internet. né? Que pena. Vamos ver se a Núbia consegue voltar. Eu acho que do ponto que ela está, ela deve cair e a gente espera ela voltar. Retornar. Mas, enfim, recomendo quem não está acompanhando o chat, porque tem gente que não tem o hábito de acompanhar, eu recomendo ler. E ela fez um relato bem bacana de como que está sendo para ela. E a Tereza também, a Tereza do César, e ela também queria fazer uma pergunta. Uhum. Fala, Tereza. Tereza, você Eu está por aí? não consigo ver, mas se a Tereza estiver aí, tá com ela a palavra, né? Se quiser escrever no chat também, a gente Vocês vai estão lendo. ouvindo? Sim, agora Agora a sim. gente está te ouvindo. Agora deu. É porque eu estava com um problema aqui no microfone. A gente te Boa entende. noite. Boa Boa noite. noite. Bom, meu nome é Tereza, eu trabalho no SESAS, na EJA, junto com outras orientadoras também, mas eu trabalho no diurno, tá? Não trabalho no noturno, não. E obrigada, né, por esse momento, da gente ter essa oportunidade aqui de estarmos juntas, tá? A minha questão é o seguinte, pessoal, num despacho que teve do dia, do dia 9/6, tem umas perguntas que foram feitas, acho que para vocês da GOE, não é? Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo. Ó, é a pergunta, eu tenho assim algumas respostas e perguntas nesse despacho. Aí a pergunta é: como será a atuação do orientador educacional nesse momento de pandemia, né? Aí no finalzinho ela diz assim que no caso, no final da escrita, tá? Que o Uhum. orientador estará inserido em todas as turmas, favorecendo o acompanhamento e articulação com todo o processo pedagógico. Como é que é esse estar inserido em todas as turmas? Vocês poderiam esclarecer, por favor? Sim. A gente fez parte desse documento mesmo nas respostas. Vou até te fazer um pedido, Tereza, porque esse é um documento que eu acho que pode auxiliar muita gente. Se você puder colocar aqui a indicação dele, como que você, enfim, como a gente acha ele, né? Foi, A gente, foi, no, a gente, tá, foi no grupo, acho que foi no nosso grupo do SOI, se eu não me engano, aqui do plano piloto, que postaram, mas tudo bem, tudo bem. tá. Enfim, se você, a gente pode conversar com a Ednira também para passar para a gente, só para ter certeza. Que a gente viu isso dentro de um processo via SEI, que eu ainda não sei se ele já foi disparado se chegou nas escolas, sabe? Ah, tá. Porque às vezes o documento ele fica tramitando até chegar realmente na escola, né? Ser disparado para todo mundo. E aí eu acho ele importante, sabe? Porque todo documento, eu acho que vai estruturando o trabalho, é importante que ele seja formalizado e acessado para todo mundo. Com certeza. O que a gente tem como um primeiro entendimento da inserção da orientação educacional na plataforma Escola em Casa? A primeira ideia seria o quê? Que o orientador educacional tivesse com a função docente dentro de todas as turmas, e ele entraria na turma como se ele fosse uma disciplina, como se fosse um componente curricular. Tem lá português, matemática, história, sala da orientação educacional. E aí, esse espaço sala da orientação educacional é o lugar onde você vai poder colocar mensagens de estímulo ao estudante, vídeos, de repente tem um formulário onde o estudante pode preencher se ele quiser fazer um contato individualizado com você. O primeiro desenho que a gente pensou para a entrada do orientador seria ter uma sala da orientação educacional, ou seja, uma turma orientação educacional. Sim. E aí, a galera que trabalha na plataforma mostrou para a gente algumas limitações. Primeira limitação, uma turma no Classroom só pode ter até no máximo 1.000 estudantes. Então, uma escola grande, como é que você faria?
Aí a gente poderia, por exemplo, partir para uma estratégia, um plano B, que seria, por exemplo, ter a sala da orientação educacional do primeiro ano, ou a sala do primeiro segmento, segundo segmento, né, e dividir o grupo assim para poder colocar todo mundo. Mas, de toda forma, tendo as salas separadas, seja uma só ou sendo várias, qual é uma limitação que pode acontecer, que a gente imagina, né, como um limitante? O estudante ele teria que estar duplamente cadastrado na plataforma, ele vai ter que estar lá na turma dele e vai ter que estar cadastrado na sala da orientação educacional, senão ele não consegue acessar a sala. E a gente, além de engajar o estudante para entrar na sala dele, a gente tem que engajar ele para entrar na sala da orientação educacional. Então, a gente pode ter uma perda muito grande de interlocução. Então, qual é a sugestão? E por isso que é o documento que está lá, né? E aí, nas conversas durante essa semana, a gente já teve vários posicionamentos de orientadores dizendo que seria interessante ser flexibilizado. E a gente já está trabalhando em pensar em disparar uma circular flexibilizando isso, né? Eu sei. É porque eu fico com receio das escolas entenderem que nós teríamos que estar em todas as salas. Por exemplo, o professor de matemática vai estar dando aula e nós estaríamos naquela sala com ele, entendeu? Não, de jeito nenhum. Então, porque eu também não entendo isso. Eu entendo assim, nós, inclusive, lá do César, vamos montar uma sala de orientação educacional, né? Do diurno, do noturno também, creio eu, né? E o receio é a interpretação das direções, né? Porque Não, mas essa se tiver história uma... Por isso que eu perguntei para vocês, como é que esclarecer esse inserido, né? Porque talvez possam interpretar que a gente teria que estar acompanhando as aulas, as turmas. Então, eu não entendo assim também, não. A gente vai montar uma sala de orientação educacional, né? Para esses acompanhamentos, atendimentos, acolhidas e etc. Então, aí tem essas recomendações que eu estou te colocando. Você Tá. talvez tenha, sabe aquela coisa assim, o estudante, ele está acostumado a chegar vamos pensar uma escola física. Ele chega na porta da escola, ele sabe para onde tem que ir, para a sala de aula dele. Sim. E muitas vezes ele nem sabe onde é a sala da orientação educacional, no prédio físico. Sim. Isso pode ter uma chance ainda maior de acontecer no ambiente virtual. Então, assim, se a opção... Sim. Não, pode falar, desculpa, pode falar. Se a opção for fazer a sala separada, aí umas recomendações que a gente acha que pode auxiliar a superar essa problemática, né? Porque eu não estou dizendo para vocês não fazerem, mas é avaliar os obstáculos, né, de cada escolha. Então, assim, se for a escolha de ter a sala do SOI separada, você vai ter que ter uma estratégia de comunicação com o professor conselheiro, ou com o professor regente da turma, ou com o coordenador, para toda vez que você tiver um conteúdo que seja importante que aquela turma veja, que aquele estudante veja, que saiam no mural da turma, olha, conteúdo na sala da orientação educacional, visite a sala da orientação educacional. Então, assim, em cada disciplina vai ter a sala do SOI. O ideal não é em disciplina. Por exemplo, tem lá a turma. Cada disciplina, cada matrícula. Não, cada turma. É assim, ó, primeiro ano A. Aí vai ter lá na sala do primeiro ano A, lá, o professor, as disciplinas, e uma da disciplina é a sala da orientação educacional. E nesse tópico, só você mexe. O professor vai mexer nos tópicos dele, né? E você não teria que interagir com os demais materiais dele, é só para você ter acesso ao estudante de forma mais prática. Isso não quer dizer, então, que pelo só estar lá na sala da turma, quinto A, etapa e tal, a gente estaria interagindo na aula do professor. A gente tem o nosso espaço de orientação educacional, não é isso? Isso. Beleza. Na verdade, ao invés de você ter uma sala, você vai ter várias, né? Entendi. Em cada turma, não é isso? Em cada turma. Isso. Tá, beleza, então. Obrigada, tá, menina? E aí, Tereza, vai que, de fato, que você está vendo aí como uma preocupação realmente aconteça e tenha uma gestão, enfim, alguém com uma ideia aí que você tem que acompanhar o que o professor está fazendo. Assim, gente, é humanamente impossível você estar em todas as salas ao mesmo tempo. Então, mas isso não vai acontecer. Aí você apresenta, o que você pode fazer? Apresenta o regimento, apresenta a OP, aí você vai fazer meio que uma implantação do SOI. E sempre uma referência boa, gente, é essa. Gente, vamos lá, vamos pensar como é que seria na escola física. Se eu fosse fazer uma oficina, eu não entraria na sala de aula para fazer oficina? Sim. É a mesma lógica. Entendi. Não, beleza, então. Muito obrigada, tá, menina? Por nada. Pode.
Oi, Luci. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Eu estava vendo o Google Classroom, né, no diurno, porque diurno eu tenho uma outra atividade, e lá tem a possibilidade de você estar como um professor adjunto, né? E aí você estaria na sala com a possibilidade de mandar atividades, com possibilidade de estar mandando vídeos motivacionais, entendeu? Eu acredito que desta forma a gente tem uma abrangência muito maior, um alcance muito maior, talvez, do que teríamos fisicamente, né? Também acho. Nada impede que a gente possa ter uma sala também para aqueles, de repente, aqueles atendimentos pontuais, aquelas pessoas que são que precisam falar com você de uma forma mais restrita, né? Uma coisa mais pessoal. Ou então, se você não criar a sala, de repente fazer isso via WhatsApp ou alguma outra ferramenta desse tipo. Mas para você ter uma abrangência maior, eu acredito que estar em todas as salas seja mais viável. É mais oportuno. A minha questão é de interpretação, tá? Da interpretação que as escolas, que as direções poderão ter. Por essa questão que eu queria esclarecer com vocês. Mas está certinha. E assim, se tiver... Gente, toda vez que a gente tem uma má interpretação do nosso trabalho, é um sinalizador para a gente voltar à implantação. Vamos promover a identidade. Assim, deixa eu te explicar, amigo, como é que é o trabalho aqui. A gente volta para explicar de novo. Quanto a isso, lá no nossa escola não tem esse problema, não. Graças a Deus, assim, nós somos muito bem acolhidas, isso aí não é questão. Era só mesmo para esclarecer a questão da interpretação, né, do que está escrito lá, mas deu para esclarecer. Tá certo, super legítimo. Luci, eu queria só fazer também te dar uma dica em relação a uma das coisas que você colocou, que é em relação, assim, eu estou inserida na turma e tenho lá a minha sala da orientação educacional. Uma vez que você tenha o seu tópico dentro da sala de aula, lá da turma, você já tem como organizar ali os seus materiais, você já tem como criar um formulário para que o estudante que queira conversar individualizadamente, ele preencha lá o formulário. Você vai fazer o formulário como? Você coloca lá um cabeçalho assim, esse é um formulário para quem quiser ter um acompanhamento individualizado. Coloca seu nome, qual é o melhor momento de contato, qual é o canal. Aí você vai fazer o formulário com as informações que você precisar, para quando você receber, você vai agendar o seu momento e fazer o contato com o estudante por aquilo ali que ele especificou. Se você já tiver definido qual é o canal, você pode colocar possibilidades, WhatsApp, de horário tal a tal. Você já coloca lá no tópico só para ele marcar a bolinha, né? Já a sala, onde você vai promover dentro da escola, assim, olha, quem precisar de atendimento individualizado, vai lá na salinha da orientação educacional. O que vai acontecer? Se você faz isso, primeiro você tem um duplo trabalho que para o estudante lá, ele tem que estar matriculado lá, você não tem como saber antes. E lá na sala separada, se você for incluindo o estudante à medida que tem a necessidade, um estudante vai ver o outro. Então fica ali, porque todo mundo sabe quem está na turma. Aí cria aquela relação assim, quem está ali aquele é o aluno problema, é o aluno que tem alguma dificuldade, pode, né, gerar uma situação ruim para você fazer a gestão aí. Entendi. Boa. É isso aí, vamos nos reinventar, né? E aí, nessa reinvenção, queria voltar a ouvir a Núbia e depois a Betina também tem contribuições a fazer. Tá dando para me ouvir? Sim. A Núbia disse que já está ok o microfone, caso a gente quer que você conclua a sua fala. Volte para falar. Por favor, Núbia. Gente, desculpa aí. O meu microfone do PC pifou e eu estou vendo vocês na tela do meu computador, que é melhor para a questão visual mesmo, e falando aqui pelo meu celular. As novas adaptações nessa era tecnológica. Então, como eu estava dizendo, eu não senti muitas dificuldades para essa nova modalidade, porque eu já tinha esse vínculo com os meus alunos, tanto do dia como da EJA. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ok? Sim. Tá. Ok. Então, o que acontece? Como eu estava já fazendo alguns atendimentos, e no mês de março, eu tive pela terceira vez uma dengue, eu fiquei afastada uns 20 dias, e logo em seguida veio a pandemia e a paralisação das atividades escolares. E eu retornei alguns fechamentos com os meus alunos que eu havia feito encaminhamentos, tanto do dia como do noturno, e como alguns já têm o meu telefone, têm meu WhatsApp, quando eles querem falar, eu já dei essa liberdade de estar passando a mensagem, eu agendo um horário disponível para que eles possam ser atendidos. Então, eu dei continuidade, até porque eu tenho algumas alunas que estão passando por processos
depressivos, de automutilação, entre outros fatores. E, neste período, inclusive, eu tive que acionar uma denúncia no Disque 100 e no Conselho Tutelar de uma violência doméstica com a aluna, que eu precisei tomar, né, as medidas dentro da orientação, informei a direção e fiz os procedimentos adequados. Então, nesse critério, foi bom. O que eu quero contribuir com os colegas, porque eu sei que a ansiedade é natural. Nós vivemos o novo, nós estamos no isolamento social, nós estamos com medo, a nossa saúde emocional, psicológica já fica fragilizada, porque a gente já está assim, toda hora lembrando do álcool em gel, das máscaras, de não tocar, de ter o máximo cuidado, estamos redobrando os nossos hábitos de higiene, que nós, brasileiros, não temos muito costume de ficar toda hora lavando as mãos, não é esse o hábito da maioria da população. Então, tudo é novo. Além das problemáticas familiares, que eu acredito, questões financeiras, de convivência, que todos os alunos têm, nós também temos, porque somos seres humanos. Então, uma forma que eu achei válida de trabalhar, conversei com os meus colegas da orientação, cada um trabalha dentro do seu perfil. Tem pessoas que têm dificuldades para gravar os vídeos, fazer uma live, outros já têm facilidades para encaminhar alguns textos, alguns vídeos já produzidos com temas que sejam necessários para que o aluno possa assistir. Então, a gente conversa com a direção da minha escola é bem aberta, bem participativa, os coordenadores, supervisor e todo o corpo docente. Nós estamos criando uma sala dentro da plataforma do SOI, onde que a gente vai estar colocando todas essas atividades. Só que, por experiência, o meu diretor já começou a iniciar nos grupos dos nossos alunos, os grupos que nós temos, do Grêmio Estudantil também, esses vídeos. Eu fiz um vídeo dando a acolhida, né, desejando as boas-vindas, explicando esse momento que todos nós estamos passando, que não só eles que têm mais facilidade de se adaptarem com as novas tecnologias, mas os professores também, porque nem todos têm essa facilidade, o manuseio com técnicas, né, do computação, plataformas e tudo mais, e comecei a fazer um material, mandei também um material escrito, né, num texto que eu elaborei, sobre rotinas diárias de estudo nesse período de pandemia, de estudo online, como eles vão trabalhar, distribuir melhor o tempo deles, dando orientação mesmo, né, dentro da parte que é do SOI. Então, assim, eu sei que tudo gera medo, né, tudo que é novo nos engessa, mas a gente tem que acreditar que nós somos capazes, que nós não estamos sozinhos, a vida ela é feita de barreiras que nós temos que, a cada dia, vencer. É aquele ditado, a gente mata um leão por dia, no sentido, né? Então, assim, o leão são as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas fraquezas, e é na fraqueza que a gente se fortalece. Quando me sinto fraco, é que sou forte. É isso que eu acredito e gostaria de passar para vocês, que a gente consegue. Se a gente tem o coração aberto, se a gente está disposto a caminhar juntos, a gente vai vencer essa pandemia, vai vencer essa barreira, e isso vai servir de aprendizado para todos nós. No mais, desejar saúde, que é o que a gente precisa, saúde física e saúde mental. E era isso que eu tinha a dizer. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Núbia. Muito obrigada, Núbia, pela sua contribuição. E queria passar também a palavra para a Betina, que ela também quer dar uma contribuição. A última vez que ela fez isso, emocionou todo mundo na sala, foi um sucesso. Betina, então... Boa noite a todos. Não vou aparecer no vídeo, porque eu estou parecendo aquele cachorro caiu da mudança. Boa noite a todos. Não, só vou pontuar algumas coisas, porque vocês estavam falando da sala. Eu já tinha criado a sala até porque a minha escola é menor, né? Eu já vivi outras realidades de escolas maiores. E aí eu estou colocando os professores, já comecei a fazer um acolhimento e tudo, e até porque tem muitos professores que têm essa dificuldade do manuseio da tecnologia. Como eu tenho mais facilidade, eu estou auxiliando eles também. Eu sou 60 horas, então eu estou tendo reunião todos os dias, todos os momentos. É mais complicado ainda. E como nossos colegas já falaram, é interessante essa sala para a gente, para o acolhimento dos professores e daqueles alunos que já estão no nosso atendimento, tá? E, como foi dito, nós entrarmos nas outras turmas
como professora adjunto, e aí, quando a gente precisa fazer um trabalho com eles, a gente conversa com esse professor, que é o professor regente da sala, e a gente faz esse trabalho dentro da turma. É bem mais fácil. Outra coisa, falaram a questão que nossos alunos, a maioria vai do trabalho para dar essa questão do lanche. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, até por causa da contaminação. Tá muito sério o trabalho em São Sebastião, e nós já perdemos pais de alunos esses dias, nós estamos com colegas infectados, então, assim, como tem esse problema do contágio, e nós temos esse problema também dos nossos alunos serem, pelo menos os meus são mais idosos e é do primeiro segmento, a maioria não sabe mexer no telefone, nós estamos fazendo até um trabalho, nós vamos botar faixa, carro de som, como já foi falado também, isso é bem legal que a gente já estava com essa ideia. Nós conseguimos, a nossa coordenadora conseguiu que ela vai conseguir mandar cartas para os alunos, já com selo para eles devolverem de graça. A gente não tem esse recurso financeiro de fazer isso. E também, uma ideia que eu dou para vocês, que eu até comentei, estou fazendo lá para a escola, normalmente nas cidades nós temos o Facebook da cidade ou uma rádio comunitária. A gente está fazendo um para colocar nos Facebooks da região, e se tiver rádio, também colocar. Que aí a gente atinge muito mais alunos, porque a maioria não consegue mexer, mas o filho vai escutar, o vizinho vai escutar, o colega, e isso vai disseminando entre eles, entendeu? Uhum. E esse cuidado mesmo do lanche, gente, porque realmente a questão é mais da contaminação mesmo, tá? Mas eu agradeço porque a gente estava, acho que, tão desnorteada com tantas coisas que muitas coisas que vocês pontuaram hoje foi bem interessante para a gente tirar essas dúvidas, e tendo mais dúvidas a gente vai encher o saco de vocês. Jamais enche o saco, a gente está para construir junto. Obrigado. Obrigada. Tem um elemento assim, que me veio, Obrigada, que passou para mim agora, vendo o chat, né, a fala da Betina também, né, que deu uma segurada quando você, né, a gente perdeu, né, uma pessoa, um parente. Esse é um grande elemento, né, gente? A gente está lidando com a vida. A Nube também colocou isso de uma forma bem bonita, né, que a gente precisa ter saúde, cuidar, que a gente vai atravessar esse momento. A gente entender que nosso lugar talvez seja muito isso, assim, de estar perto para ajudar essa nossa comunidade a compreender o luto desse momento. A gente não tem um luto só de pessoas que estão falecendo, tem muitas profissionais que estão perdendo suas ocupações, seu espaço de trabalho, tem muitas perdas, né, acontecendo nesse momento, e a gente ser capaz de olhar para elas e fazer uma ação de acolhimento, né, frente ao luto, eu acho que é um aspecto muito relevante, né, dessa ação agora. E nesse ponto, queria ressaltar aí, entre os documentos que a Michele trouxe, o nosso guia de acolhimento. Ele traz várias sugestões aí voltadas para toda essa questão. Queria, considerando já o avançado da hora, né, queria cuidar da gente tentar responder um pouco das questões que surgiram aqui no chat ao longo da nossa conversa. Já logo no começo perguntaram, e depois ainda perguntaram mais uma vez, que tem muita gente da primeira e da segunda etapa que não conseguem acessar a plataforma, e que mesmo assim, a pergunta é, mesmo assim devemos mantê-lo sem que aconteça a interação professor-estudante? Eu não sei se a Leda ou se alguém A Lilian. Posso responder? Diga, Leda. Olha, nós estamos elaborando uma proposta, pensando tanto na plataforma quanto as aulas televisivas para os estudantes que ainda não são alfabetizados, né? O que a gente tem tido de retorno muito positivo é em relação ao uso de WhatsApp, e começar a trabalhar por meio de links, tudo, nesse primeiro momento, não ser o tanto na plataforma, e atividades
encaminhar atividades impressas. Então, a sugestão que a gente está elaborando, está caminhando nesse sentido, para a primeira e a segunda etapa é nisso. Mas temos experiências de que, depois que o estudante consegue entender o funcionamento da plataforma, ele adquire muita autonomia. Então, num primeiro momento, a gente não vai estar exigindo essa plataforma igual os meninos do ensino médio. Obrigada, Leda. Queria falar rapidinho que meu filho, é claro, uma situação bem diferente, né? Ele tem 6 anos, mas ele está passando por um processo de alfabetização, e está aí passando por um processo de alfabetização à distância, e tem evoluído a passos vistos, assim, né? Já aprendeu a ler, está naquela fase em que a gente não pode parar na frente de uma caixa que está lendo a marca, o que é, enfim, o que está escrito nas blusas de todo mundo, enfim, quer dizer, de todo mundo de casa, né, já que a gente está aqui preso em casa. E tem lido até livrinhos para o irmãozinho. Então, é claro que quando a gente fala de adultos, a dificuldade a gente sabe que é muito maior, mas, enfim, eu consigo sempre pensar que é possível, né? É um desafio, mas é possível. Vou trazer mais, não sei se a Rosineide acompanhou a minha resposta, ela trouxe mais uma vez também a pergunta sobre a internet móvel, e aí eu queria então lembrar para todos que a internet utilizada no Google Classroom, ela é uma internet patrocinada. Então, ela não vai comer o seu pacote de dados, nem o seu, nem dos estudantes. Pelo menos essa foi a fala que o nosso secretário-geral trouxe e eu fiquei entusiasmada. E foi, inclusive, uma das coisas que eu trouxe para as famílias com as quais eu estou em contato, porque essa era uma das preocupações. Nossa, mas a minha internet já é tão pouquinha. Tudo bem, fica tranquilo, porque não vai ser gasta com isso. Né, eu acho que essa é uma informação que é bom divulgar para vocês, até para que vocês possam também divulgar para os estudantes, porque é uma preocupação que eles têm, né? Como o SOI vai atuar se não teremos acesso a eles? Os que terão acesso somente a material impresso. Eu acho que a Michelle trouxe um pouco dessa questão, a Leda também. Eu queria ressaltar outra fala do secretário-geral, do Davi, numa das lives, que foi a ideia, de novo, né, nenhum a menos. E aí cada um vai tentar buscar a sua estratégia possível dentro da sua comunidade, né, para a gente estar tentando buscar esse estudante. Né, assim, então a gente vai lançar a mão cada hora de uma estratégia nova até achar a que vai funcionar dentro da sua comunidade, né? Como já falaram aí, nem que seja carro de som passando na rua. Acho que em comunidades rurais, por exemplo, talvez o desafio seja até maior, né? Mas, enfim, a gente vai resgatar a carta, vai resgatar aí uma série de coisas, o pombo correio, o que for preciso, eu acho que é importante para a gente estar tentando estar junto ao nosso estudante. Deixa eu ver aqui o que mais. A Norma perguntou se a gente vai usar o nosso WhatsApp pessoal. E aí a gente sempre recomenda, assim, claro que é uma opção de cada profissional, mas jamais sairia como uma normativa oficial que se utilize o WhatsApp pessoal, né? E a gente sempre recomenda também para que tenha o cuidado com os horários de trabalho, né? Até para essa questão do estresse, do adoecimento, né? Então, é um cuidado que é importante ter. E aí, por isso que eu trouxe também essa contribuição da colega ontem, que utilizou essa opção do WhatsApp Business, né, empresarial, e que tem tido bastante sucesso com ele. Ela conseguiu resguardar a privacidade dela enfim, e tem tido contato bastante com todos os estudantes e as famílias. A gente sabe que
Com certeza não são todos que têm celular, mas a grande maioria do nosso público já possui um WhatsApp, né? Então, talvez essa seja uma estratégia que alcance aí boa parte do nosso público de estudantes. Bom, foi falado já um pouco, mas eu queria voltar numa questão que eu acho que é de extrema importância e relevância, tanto para o público da educação de jovens e adultos, quanto para o momento atual que a gente está vivendo de distanciamento social, as pessoas mais dentro de casa, que é a questão da violência doméstica. Então, Michele, se você puder dar mais uma palavrinha sobre esse tema, eu acho que é bem relevante. Eu estou bem preocupada com o horário para adentrar um pouco muito assim nessa temática, que ela exige um cuidado, um olhar. Fico me perguntando se não seria o caso da gente fazer um momento para abordar não só a questão, né, da violência doméstica, mas todas as questões da diversidade que compõem o pano de fundo das violências, né? Então, assim, a gente tem várias estratégias normativas que têm saído nesse momento de isolamento, né, de recursos de notificação. E aí eu fico pensando assim, nos anos iniciais, né, nos anos finais, a gente tem conversado muito sobre a questão de como que eu vou atender crianças que estão sofrendo, por exemplo, abuso, exploração sexual, que é um tipo de violência que também tem recorte de gênero, enfim, perpassa por aí. E a gente fica pensando, como que eu vou fazer isso de forma sigilosa? Que rede que eu vou articular? E a violência doméstica, ela também tem isso, né? Como que o estudante vai notificar isso? Como ela vai, de repente, relatar e eu vou encaminhar? Os encaminhamentos e as redes de proteção continuam a mesma, continuam funcionando. O que a gente precisa muito é estabelecer novos códigos. Como que a gente informa, né, ao nosso estudante que nós somos apoio para ele? Que se ele tiver alguma necessidade, qual é o código que ele usa para a gente identificar que ele está com uma necessidade? Porque uma vez né, colocando assim, uma vez que as mulheres vão estar dentro de casa e talvez o seu agressor esteja ali do lado monitorando o que ela está fazendo, como que ela vai relatar e o que a gente vai fazer? Precisa ter uma estratégia, tanto de implantação, né, de uma estratégia desse código, como também de como que você dá um retorno para a pessoa entender que você viu e que você está tomando providências. Eu acho que vale muito a pena a gente ter um momento mais cuidadoso para abordar essa temática e falar um pouquinho dessas possibilidades. Não sei se alcança o que você queria que eu dissesse nesse momento. Eu não, né? Eu acho que as pessoas que colocaram assim, mas com certeza eu acho que já dá uma luz. Enfim, eu acho que a gente já conseguiu abordar boa parte das coisas que estavam no chat aqui, vendo a minha listinha. Queria saber se tem mais alguém querendo contribuir, falar, perguntar. Oi, boa noite. Eu sou a Norma, sou do Serviço de Orientação Educacional do Noturno, no SESAS. Boa noite, Norma, bem-vinda. Tudo bem? Então, eu queria dar o depoimento do grupo do Noturno da escola, mas da escola como um todo, que eu acho que nós estamos muito unidos nesse momento. Nossos coordenadores são extremamente organizados e estamos fazendo reuniões constantes. Essa semana mesmo, nós vamos ter 2 reuniões gerais, tivemos uma na segunda e agora outra na sexta. Hoje estão tendo reuniões com as áreas do conhecimento. Então, nós estamos trabalhando no SESAS diuturnamente, né? Isso é muito bom, o grupo está bastante unido. Gostaria de agradecer o esclarecimento sobre as turmas, né, no Classroom. Não imaginei que ia ser assim, né? Essa dúvida que a Tereza colocou a resposta de vocês foi muito esclarecedora. Nós estamos no SESAS fazendo algumas ações, como, por exemplo, buscando esses moradores de rua, né?
pelos lugares que a gente imagina e que eles já se manifestaram no tempo que a gente estava no presencial, de onde eles dormem, para ir em busca desses alunos, e organizando cestas básicas para entregar para as famílias carentes, principalmente do noturno, que eles são mais necessitados, né? Talvez, mas os do diurno têm ido também. Então, tem sido uma contribuição de todo o grupo da escola, de professores, de equipe gestora, dos orientadores. Nós estamos sendo acompanhados pela Cristina, que é uma das coordenadoras. E eu deixo uma pergunta aqui, depois de ter falado, né, da minha escola, que é assim muito bem aparada pelo nosso diretor, o Reus, que é uma pessoa fantástica. Vocês se imaginam o que pode advir dessa mudança de secretário que aconteceu hoje? Eu imagino que Nova. vai ser mais uma das transições desse momento, mais uma das incertezas e mudanças deste momento. A gente passou também há pouco tempo atrás, né, numa mudança que para nós aqui é um pouco mais próxima, que foi uma mudança de subsecretário. E na época a gente ficou assim, mas como assim? Como que no meio dessa crise vai ter uma mudança de subsecretário no meio desse processo? E hoje chegou, né, a informação da mudança de secretário de novo. Não é possível, gente. Tem tanta coisa para a gente cuidar, para a gente lidar. Por que raios estão fazendo isso nesse momento, né? Então, assim, dizer que a gente tem enfim, tem 1 milhão de cenários que a gente pode imaginar, mas a verdade é que todos eles têm igual possibilidade de acontecer, são 1.001 realidades paralelas aqui, né, acontecendo, e a gente não sabe qual que vai se manifestar. Mas o que realmente importa é, a gente continua sendo escola, a gente continua tendo que abordar o nosso estudante, e a gente continua com a nossa missão educativa muito bem posicionada. A dança das cadeiras nas esferas de gestão, elas podem ter influência na condução dessa política, elas podem ter. Mas a educação ela vai acontecer em nível local, na relação escola-estudante, como sempre aconteceu. E isso não vai mudar. É o que eu posso te dar de mais real do que a gente tem algum tipo de cenário, né, para a gente se fixar e encontrar equilíbrio. A gente lembrar quem a gente é, a serviço de quem a gente está, e aguardar aí a reorganização da casa, né? Obrigada. Eu queria fazer um pedido, assim, antes da gente dar um próximo passo. Estou vendo que muitas pessoas talvez precisem sair, já está um horário mais tarde, a gente tem disponibilidade de ficar um pouquinho mais com vocês e conversar, mas eu acho sempre muito importante a gente começar junto e terminar junto. Então, eu queria apresentar para vocês o resultado da nossa avaliação do dia, a nossa colheita dessa conversa. A gente tem usado, né, aí o formulário do Mente, porque ele é quase uma mágica, né? Você escreve uma palavra, ele vai surgindo as coisas aí, e a gente tem essa possibilidade de olhar o quanto que a gente tem estado aqui nesse círculo virtual, de cada um ter se colocado, trazendo suas questões, a gente trazendo um pouquinho do cenário que a gente conhece, o quanto que isso agrupa a gente, o quanto que dá possibilidade e potência para a gente dar o próximo passo. Então, quero mostrar para vocês esse resultado, para a gente levar como uma colheita coletiva, dar o espaço da Marina, né, de repente dar o espaço para fala para os nossos convidados também poderem se colocar nas suas falas finais, e a gente termina junto com uma música. Mas a partir do momento que eu apresento para vocês aqui esse resultado da nossa colheita, eu entendo que a gente talvez tenha uma condição de todo mundo que precisa ir entender assim, ah tá, eu cheguei, é isso que a gente construiu junto, e se você precisar sair da dança antes dela terminar, você vai ficar tranquilo, coração em paz, e a gente segue por aqui para dar as últimas conversas, enfim, os últimos passos juntos. Me digam aí se está aparecendo para vocês. Ainda não, Mi. No meu celular aqui aparece. Pronto, vai aparecer agora. Aí olha que mágica, gente. Você mexe no negócio e acolhimento, que bom. Conhecimento, esperança, participante, e tem várias derivações, esperança e acolhimento, esclarecimento, incertezas, preocupação, reflexão, expectativa, companheirismo, decepção, empatia,
acolhida, serenidade, maravilhosa, excelente, produtiva, ótima, engajamento, enfim, tem várias palavras aqui. É importante a gente olhar para essas maiores que surgem aí para a gente, né? Esperança, acolhimento, conhecimento. E tem uma coisa, não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, mas ficou poético isso. Entre a palavra esperança e acolhimento, tem bem pequenininho escrito luz, né? Que a gente possa ter esse caminho, né, de iluminação entre acolher e gerar um espaço de esperança, ou por meio da esperança gerar um espaço de acolhimento, né? Eu acho que é um caminho luminoso essa dança aí. E acolher também essas palavras que podem chegar para a gente como um lugar de receio, de dor, né, em relação à incerteza, decepção, frustração. Toda vez que a gente faz essa colheita, a gente olha para a luz, olha para o que tem assim, o grupo saiu um pouco mais fortalecido, saiu com potência. Mas também saiu com algumas vulnerabilidades, algumas fragilidades se revelam nessa avaliação. Isso para a gente é bem importante para a gente pensar que novos espaços a gente vai dar, que outras ações a gente vai fazer no sentido de gerar um contexto de acolhimento para que vocês se sintam mais fortalecidos para fazer a travessia que é nossa, né, coletiva. Agradeço muito a participação de todo mundo, especialmente as meninas da DIEJA que também trouxeram, né, a presença, informações tão importantes, a parceria. E te entrego a palavra de volta, Mari. É isso, acho que principalmente agradecer a todos pela presença, pela participação, pela troca, né, pelo momento juntos, assim, né, um dos objetivos de fazer esse encontro pelo Meet e não uma live é justamente tornar esse momento de fato um encontro, né, um momento até da gente poder rever as carinhas, ainda que à distância, né, poder estar junto, né, então agradecer muito a todos que estiveram com a gente aqui hoje, né, que se disponibilizaram e que trocaram, né, informações, expectativas e, enfim, colheitas que já foram feitas, gratidão. E aí agradecer também especialmente aí o pessoal da DIEJA, foram os nossos convidados, e queria de novo, né, ressaltar a participação do pessoal das Uniebs, das nossas coordenadoras intermediárias, que também devem estar exaustas juntos conosco, a semana toda aí nessa maratona de reuniões e encontros na frente da telinha. Leda, você quer dar uma última palavra, se despedir da galera, fazer uma conclusão? Só gratidão mesmo. Obrigada, foi muito bom. E a gente está à disposição sempre, tá, gente? Pode entrar em contato qualquer tempo. Muito obrigada, já vai aguardando aí, porque a gente teve muitos pedidos aí de novos encontros, a gente precisa se encontrar mais vezes para passar juntos por essa transição, né, por esse novo momento. Então eu respondi aqui no chat e fica aí de novo a minha resposta, que a gente está ouvindo com carinho esse pedido, né, mais uma pessoa fez esse pedido, então a gente está ouvindo com carinho e vamos estudando quais os melhores momentos, as melhores formas da gente continuar sempre em contato, tá bom? Não sei se alguém mais quer falar.